Viver em condomínio envolve compartilhar despesas comuns. Este vídeo irá ajudá-lo a entender como essas despesas são divididas e o que cada condómino deve saber para que seja possível uma gestão eficiente e harmoniosa. Neste vídeo, vamos abordar o que são despesas comuns e cotas de condomínio, iremos explorar algumas exceções à regra, iremos perceber o que acontece quando as cotas não são pagas e esclarecer uma dúvida bastante comum: tenho de pagar as dívidas do antigo proprietário? Despesas de condomínio comuns são todos os gastos necessários para a conservação, funcionamento e usufruto das áreas comuns do edifício. Como por exemplo, o custo da eletricidade consumida pelo elevador, da água utilizada na limpeza de espaços comuns ou em sistemas de rega, os salários de prestadores de serviços ou os custos de reparações e segurança. Cotas de condomínio são contribuições financeiras periódicas pagas pelos proprietários de frações num condomínio para cobrir as despesas comuns do edifício. As cotas de condomínio são geralmente calculadas com base no valor relativo de cada unidade dentro do condomínio, conhecido como permilagem. A frequência de pagamento das cotas é definida em assembleia e o valor é geralmente pago no início de cada período. Em situações excepcionais, como a necessidade de obras urgentes, pode ser estabelecida uma cota de condomínio extraordinária para cobrir esses gastos adicionais. As cotas de condomínio são calculadas com base no orçamento anual do condomínio e na permilagem de cada unidade e devem conter tanto os encargos com as áreas comuns como a comparticipação para o Fundo Comum de Reserva. A fórmula básica para calcular a cota anual é orçamento anual vezes permilagem da fração a dividir por 1000. Para além das cotas regulares, os condomínios devem ter um fundo comum de reserva, uma poupança para cobrir despesas destinadas a futuras obras de conservação e manutenção do edifício, ao qual devem contribuir com, no mínimo, 10% do valor da cota das restantes despesas comuns. Existe também a possibilidade, se prevista no regulamento e aprovada sem oposição por uma maioria representativa de 2/3 do valor total do prédio, de as despesas comuns serem distribuídas de maneira diferente, como por repartição equitativa, em que todos pagam o mesmo, ou repartição de acordo com a proporção da utilização dos serviços. Em alguns casos mais específicos, a divisão das despesas pode seguir regras diferentes. As despesas de condomínio relativas às partes comuns do prédio que sirvam exclusivamente a algum dos condóminos ficam a cargo dos que delas se servem. Um exemplo disso são os gastos relativos a lances das escadas que sirvam, em exclusivo, um número restrito de moradores. E nas despesas dos elevadores ou participam os condóminos cujas frações por eles possam ser servidas, excluindo, por exemplo, aqueles que residem em andares térreos. O Código Civil permite que a Assembleia de Condóminos estabeleça compromissos arbitrais para resolver litígios e estabeleça multas por incumprimento das disposições legais, deliberações da Assembleia ou decisões do administrador. As multas não podem ultrapassar 1/4 do rendimento anual da fração infratora. Se decididas em Assembleia e previstas no regulamento de condomínio, o administrador poderá impô-las aos condóminos com pagamentos em atraso. É crucial que os condóminos mantenham as cotas em dia para evitar problemas legais e assegurar o bom funcionamento do condomínio. Esta é uma dúvida comum entre compradores de imóveis em condomínio e a resposta é: depende. As dívidas referentes às cotas mensais regulares não são transferidas para o novo proprietário, pois são consideradas ser da responsabilidade de quem usufruiu dos serviços. No entanto, dívidas relacionadas a despesas extraordinárias, como obras de conservação ou aprimoramento que valorizam o imóvel, podem ser cobradas ao novo proprietário, porque se entende que o mesmo beneficie dessas. É fundamental que o comprador se informe sobre a existência de débitos condominiais antes de finalizar a compra do imóvel, para evitar surpresas e garantir uma negociação transparente. A divisão das despesas de condomínio é um aspecto crucial para a sua gestão eficiente e harmoniosa. Compreender os diferentes tipos de despesas de condomínio, as formas de cálculo das cotas de condomínio e as responsabilidades de cada condómino é fundamental para evitar conflitos. É importante que todos os condóminos estejam cientes dos seus direitos e deveres, participando ativamente nas assembleias e decisões que afetam a vida em comunidade.